Olá, valentes e inteligentes alunos brasileiros descendentes da independência. Aqui, professor Valmir Cardoso, do componente curricular de História da Escola Básica Cívico-Militar Melvin Jones, bairro Cordeiros, Itajaí, Santa Catarina, lugar onde o conhecimento é compartilhado para tornar possíveis sonhos e esperanças. Fui procurado pelo gestor militar da nossa escola para fazer um vídeo sobre a história da independência do Brasil. Haja visto que no próximo dia 7 de setembro, o Brasil comemorará 199 anos da sua independência. Ou seja, fazem 199 anos, quase 2 séculos, que deixamos de ser colônia de Portugal e passamos a ser um país independente com constituição própria. E para compreender este fato histórico, temos que levar em conta alguns acontecimentos anteriores à data da proclamação da independência. Vou começar dizendo que até 1808, portanto, 14 anos antes da proclamação da independência, o Brasil era uma mera colônia de Portugal, que eles chamavam de Estado do Brasil. Um lugar para ser explorado e saqueado, sendo que todas as riquezas encontradas ou produzidas aqui serviam para alimentar os nobres e os burgueses de Portugal. Porém, a linha da história avança, e desta vez ela avançou ao nosso favor, e Portugal não esperava por isso. É que lá na Europa, por causa da Inglaterra, Portugal se desentendeu com o imperador Napoleão Bonaparte da França, e este, Napoleão, resolveu invadir Portugal. E foi aí que a luz brilhou a favor do Brasil, a favor do nosso grito, a favor da nossa história, a favor da nossa independência. Pois é, enquanto Napoleão e sua cavalaria rumavam para invadir Portugal, a família real portuguesa, ajudada pela Inglaterra, decidiu fugir do país para vir morar, sabe onde? Isso mesmo, eles vieram morar aqui no Brasil, pois era a sua maior colônia. Vieram a rainha, Dona Maria I, apelidada de Maria Louca, também veio seu filho, o príncipe Dom João VI, na verdade ele que governava tudo, além da esposa dele, Carlota Joaquina, e todos os seus filhos, também alguns nobres. Trouxeram obras de artes, livros, prata, ouro, enfim, muitas riquezas que, por ironia da história, de alguma forma, haviam sido retiradas um dia daqui. Pois é, foi aí que as coisas começaram a melhorar para a colônia. É que os anos em que a família real portuguesa morou aqui no Brasil, os 13 anos, trouxeram profundos benefícios para nós, tanto no campo econômico, como político, cultural e social. Pensa! O rei agora estava aqui e, por causa disso, muitas coisas boas teriam que serem feitas para beneficiá-lo. Quais foram os benefícios que a presença do Dom João VI trouxe ao Brasil? Ora, primeiro, já chegar aqui em 1808, Dom João abriu os portos da colônia para comercializar com as nações amigas, Estados Unidos, Inglaterra, pois antes, tudo que comprávamos ou vendíamos tinha que passar obrigatoriamente e primeiramente por Portugal. Agora podia fazer direto o negócio. Segundo, em seguida, Dom João assinou um alvará que liberava a implantação de algumas indústrias aqui no Brasil, o que antes era proibido, ou antes era só permitido agricultura e agropecuária. Agora já é possível indústria. Terceiro, em 1815, alguns anos depois, Dom João elevou o Brasil à condição de reino. Olha só, de colônia de Portugal, o Brasil passou a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, cuja capital desses 3 reinos era onde? Aqui mesmo, no Rio de Janeiro, onde o rei estava. Quarto, também foram criados o Banco do Brasil, algumas escolas de medicina, a imprensa régia, a Academia Real Militar, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, o Real Teatro, enfim. Muitas coisas foram criadas nesses anos. Todas essas coisas foram importantes para mais tarde desembocar em nossa independência. Mas, lá em Portugal, em 1820, portanto 12 anos após a chegada do Dom João aqui, aconteceu uma revolução chamada Revolução do Porto. E somente Dom João VI, que estava aqui no Brasil, poderia pacificar a todos. As cortes, que eram uma espécie de parlamento lá em Portugal, ela se reuniu e, por maioria dos votos, decidiu que Dom João VI tinha que deixar urgentemente o Brasil e retornar para Portugal.
Porém, ele teria os seus poderes diminuídos pelas cortes. E assim, Dom João decidiu voltar para Portugal. Antes de ir embora, ele escolheu o seu quarto filho para deixar aqui no Brasil como príncipe regente. O nome do filho era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonçalo, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon, ou simplesmente mais tarde conhecido como Dom Pedro I. Com a chegada de Dom João VI em Lisboa, capital de Portugal, as cortes começaram a pressioná-lo para que seu filho Pedro também deixasse o Brasil e retornasse para Portugal. Eles queriam enfraquecer o Brasil. Eles queriam que voltássemos à condição de colônia. E para isso era preciso retirar o príncipe regente daqui. E o negócio foi pegando fogo. Acontece que aqui no Brasil já havia muitos ricos fazendeiros e comerciantes. E esses queriam que Pedro de Alcântara ficasse aqui no Brasil. Então eles fundaram o Clube da Resistência e conseguiram cerca de 8.000 assinaturas que pediam que o príncipe regente ficasse no Brasil. A esposa de Pedro, Dona Leopoldina de Habsburgo, que era realeza austríaca, também aconselhava o marido a ficar no Brasil. As ações dessa senhora foram determinantes para a nossa independência. E essas 8.000 assinaturas chegaram às mãos do príncipe regente, que de posse delas proclamou publicamente: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. A data era 9 de janeiro de 1822 e ficou conhecido como o Dia do Fico. Daí as coisas começaram a andar rápido. Primeiro, Pedro de Alcântara expulsou todas as tropas portuguesas que ainda estavam no Rio de Janeiro. Em seguida, ele formou um ministério para governar o Brasil e colocou como chefe desse ministério um brasileiro, alguém nascido aqui, chamado José Bonifácio de Andrade Silva, que mais tarde ficou conhecido como patrono da independência do Brasil, pois muito esse senhor fez para que isso acontecesse. E a linha da história seguiu avançando. No mês de maio desse mesmo ano, ou seja, de 1822, o príncipe assinou um decreto chamado de Cumpra-se, que significava que a partir daquela data, nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser cumprida aqui sem assinatura do próprio Dom Pedro. Daí os portugueses foram à loucura. Perceberam que a treta era séria mesmo. Em junho de 1822, ou seja, tudo naquele mesmo ano, Pedro convocou eleições parlamentares para formar uma Assembleia Constituinte. Afinal, toda nação tem que ter uma Constituição. Depois, ele resolveu fazer uma viagem para São Paulo, pois ficou sabendo que aquela província ela queria se rebelar contra as suas ordens e contra os seus planos. Antes de partir, ele deixou sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, como regente do Brasil. Enquanto o príncipe estava fora do Rio de Janeiro, chegaram cartas das cortes de Portugal anulando todos os últimos decretos do Pedro Alcântara e exigindo que ele e sua esposa se transferissem para Portugal. Não era uma sugestão, era uma ordem. As cartas também diziam que José Bonifácio e todos os conselheiros próximos eram traidores do reino. Daí, a estrela da Imperatriz Leopoldina entra em cena mais uma vez. No dia 2 de setembro, ela, enquanto princesa regente do Reino do Brasil e estando seu marido em viagem para São Paulo, convocou uma reunião extraordinária do Conselho do Estado. Nessa reunião, foi elaborado um texto que declarava a independência do Brasil. Adivinhe quem assinou o texto? Ela mesma, a princesa Leopoldina. Olha a importância dessa mulher na nossa independência. Em seguida, ela enviou um mensageiro para encontrar-se com Pedro de Alcântara a caminho de São Paulo. O mensageiro levava consigo as cartas ameaçadoras que vieram de Portugal, bem como a declaração de independência redigida pelo Conselho do Estado. Vale lembrar que por esses tempos um clima de independência pairava sobre as Américas. Finalmente os ideais iluministas de liberdade haviam chegado aqui. Antes de nós, os Estados Unidos e algumas colônias das Américas já haviam conquistado as suas independências. Agora era a nossa vez. E finalmente chegamos no dia 7 de setembro de 1822. Pedro de Alcântara e sua comitiva cavalgavam às margens do riacho Ipiranga, lá em São Paulo,
quando de repente o mensageiro enviado pela imperatriz Leopoldina chegou e entregou para ele as cartas e os documentos. Após ele ler tudo aquilo, olhando para sua guarda de honra, falou: amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguir-nos. A partir de hoje as nossas relações estão quebradas. Nenhum vínculo nos une mais. Em seguida, ele arrancou da sua farda a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal e falou aos seus soldados: tirem as suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Então, desembaiou a sua espada e falou: pelo meu sangue, pela minha honra, por meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E gritou: independência ou morte! Este evento é lembrado historicamente como o Grito do Ipiranga ou o Grito da Independência. Assim, nesse mesmo dia 7 de setembro de 1822, nasce o Império do Brasil, sem Portugal e sem Algarves, e a partir daquele dia era nós e somente nós. No mês seguinte, outubro, Pedro de Alcântara deixou de ser príncipe regente e passou a ser imperador do Brasil, adotando o nome de Dom Pedro I. Em 25 de março de 1824, portanto 2 anos depois, ele outorgou a primeira Constituição do Brasil, pois todo país que se preze tem que ter uma Constituição. Porém, as coisas não foram tão simples assim. As províncias brasileiras da Bahia, Pará, Maranhão, Piauí, Cisplatina, que hoje é Uruguai, que tinham governantes pró-Portugal, bem como ainda mantinham algumas tropas portuguesas em seus solos, se negaram a aceitar a independência do Brasil. Para a elite dessas províncias, era vantajoso manter o Brasil como colônia de Portugal. Daí o bicho pegou. Os revoltosos dessas províncias tinham que ser enfrentados. Acontece que nossas forças armadas ainda estavam sendo reestruturadas devido à expulsão dos oficiais portugueses delas. Então, o governo brasileiro contratou os serviços militares de oficiais estrangeiros, tais como o Lord inglês Thomas Cochrane e o Marechal francês Pierre Labatut. Esses trouxeram alguns soldados de seus países que se juntaram aos soldados brasileiros e foram para a guerra, foram a favor da manutenção da nossa independência. E nosso exército, bem como nossa marinha, não decepcionaram, lutaram heroicamente e venceram esta guerra. Mas houve milhares de mortos de ambos os lados. Derrotados, os portugueses que sobraram vivos foram presos e expulsos do Brasil. Vale mencionar aqui a participação de mais uma mulher nesse processo de independência. O nome dela é Maria Quitéria, moradora da Bahia. Olhem só, ela era filha de um fazendeiro. Quando ela soube que o exército brasileiro estava recrutando soldados para enfrentar os portugueses, ela pediu autorização ao seu pai para se alinhar às tropas brasileiras, mas recebeu um não como resposta. Mesmo assim, o patriotismo falou mais alto no coração da jovem. Então ela foi até a casa da sua irmã, que era casada, pediu as roupas do seu cunhado, vestiu-as e foi para a guerra. Lá no quartel, ela se apresentou com o nome de José Medeiros. Maria Quitéria lutou tão bravamente que, ao final da guerra, foi condecorada com a ordem, com a Imperial Ordem do Cruzeiro. Aqui, na América, os Estados Unidos foram os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, ainda em 1824, mas Portugal ainda teimava em nos manter como colônia. Porém, no dia 29 de agosto de 1825, foi feito o Tratado de Paz e Aliança, onde Portugal exigiu 2 milhões de libras esterlinas para deixar o Brasil independente. Sem grana para pagá-los, tomamos empréstimos da Inglaterra e enviamos o pagamento para Portugal. Isso demonstra que nosso país já começou com uma grande dívida externa. Porém, na balança da vida, a liberdade é mais preciosa do que o dinheiro. O Brasil agora estava livre do domínio português. É bom lembrar também que para os indígenas e também para os africanos escravizados aqui e para os colonos pobres, a independência naquele momento nada melhorou a vida deles. Foi como se eles nem existissem. A história diz que muitas coisas no Brasil aconteceram apenas para favorecer
aqueles do andar de cima, os poderosos. Os do andar de baixo continuaram tendo que dar duro para sobreviver. Mas esses fatos não ofuscam a importância da nossa independência, pois os nossos problemas devem ser resolvidos aqui, por nós, e não por nobres portugueses em Portugal. Antes de finalizar, quero falar da recém-criada, da bandeira do recém-criado Império do Brasil. Toda nação tem uma bandeira, que também chamamos de pavilhão nacional. As bandeiras possuem cores e símbolos, que estão conectados com o país que representam. A nova bandeira era um retângulo verde, que representava as cores da Casa dos Braganças de Portugal, que era a família do Dom Pedro I. Dentro desse retângulo verde havia um losango amarelo, que representava a Casa dos Habsburgo da Áustria, que era a família da Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro. Dentro desse losango amarelo estava de um lado um ramo de café e do outro um ramo de tabaco, que eram os produtos destaques do Império Brasileiro daquela época. No centro, na parte de cima, estava a coroa imperial. Abaixo estava a esfera armilar, que era um símbolo de instrumento de navegação daquela época, e dentro dessa esfera armilar estava a cruz da Ordem de Cristo, que representava os antigos cavaleiros cristãos. Envolvendo a esfera armilar estava um círculo de cor azul, com 19 estrelas que representavam as províncias do Império daquela época. Sei que nessas alturas você deve estar dizendo, mas essa bandeira é parecida com a atual bandeira do Brasil. Sim, a atual bandeira brasileira é filha desta bandeira imperial. Porém, algumas alterações foram feitas para que os novos tempos de república e o significado das cores também fossem adaptados à nova realidade. Nova bandeira, novo significado. E para finalizar, nessa Semana da Pátria, em que comemoramos o dia 7 de setembro, os 199 anos de nossa independência, não custa nada lembrar que a independência não foi algo que ficou preso lá no passado, não foi algo acabado, não foi algo definitivo, pois a guerra pela independência deve ser contínua. Haja visto que ficar livre de Portugal foi apenas o começo de um sonho, pois sabemos que muitas outras liberdades devem ser desejadas, buscadas e conquistadas. E quem vai lutar por isso? Você, com as armas da educação e do trabalho. E viva a independência!